Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dilmara Blinski, sou psicóloga e trabalho no RH Nossa. Hoje vamos falar sobre entrevista de emprego. A entrevista de emprego é de suma importância dentro de um processo de recrutamento e seleção. Esse é o momento para o profissional que está em busca de uma oportunidade falar sobre as suas experiências e suas expectativas. O profissional, ele vai ter a chance de mostrar ao entrevistador os pontos relevantes do seu currículo, além de poder descrever melhor seus pontos fortes e as suas características. O momento da entrevista de emprego é a oportunidade para o entrevistado contar sobre as suas experiências, um pouco mais sobre a sua personalidade e de como ele pode somar ao desenvolvimento da organização que ele deseja trabalhar. Uma das primeiras ações para quem está buscando uma oportunidade de emprego é a elaboração de um currículo. O currículo é um documento e ele serve como um fio condutor dos principais pontos que serão abordados durante a conversa com o recrutador. O currículo, ele tem o objetivo principal de apresentar o candidato a uma vaga de emprego. Portanto, ele deve ser um reflexo da pessoa e sempre deve ter informações verdadeiras. É importante sempre colocar em seu currículo palavras-chave para facilitar a busca pela inteligência artificial. Seja objetivo no seu currículo, mas não resuma demais. O currículo, ele deve ter sempre informações completas, como por exemplo, nome completo, telefone de recado, formação acadêmica, os cursos que você fez e também, no mínimo, 3 experiências profissionais, as 3 últimas. Os aspectos que são avaliados durante uma entrevista de emprego é sempre a assertividade, o entusiasmo, a responsabilidade, a maturidade, a habilidade de relacionamento, pontualidade, educação, respeito. E caso você não entendeu alguma pergunta do recrutador, sempre diga, não entendi. Você pode repetir? Sempre antes de você se candidatar em uma vaga, verifique se você atende aos requisitos da vaga e se a vaga também atende às suas expectativas. E caso a resposta seja sim, então dê sequência para o próximo passo, que é pesquisar sobre a empresa, conhecer a cultura da empresa, ficar por perto da localização, pesquisar a localização da empresa. Não adianta você focar somente nas suas experiências profissionais e não relacionar com a vaga em questão. Nesse sentido, conhecer a fundo a empresa é fundamental para ter a certeza de que os propósitos dela combinam com o seu. Inclusive, um ponto bastante positivo para o candidato é demonstrar na conversa que ele sabe exatamente quais são as atribuições da vaga, o ramo que a companhia atua e também os valores da empresa. Quando você for convocado para uma entrevista de emprego, procure chegar no mínimo 15 minutos com antecedência. Se ocorrer algum atraso durante o trajeto, lembre-se de ligar até a empresa, mandar uma mensagem, avisar o recrutador sobre o atraso. Outro ponto bem importante é você sempre escolher a roupa certa. Você sempre deve perguntar: roupa formal, informal? A melhor resposta é estudar a cultura da empresa. O foco é você. Portanto, na hora de escolher uma roupa para ir à entrevista de emprego, evite sempre usar acessórios bastante chamativos, como por exemplo um brinco maior que a orelha. A dica é sempre ser sutil, tanto na roupa como também nos acessórios. Durante a entrevista, mantenha sempre o foco
E também o contato visual com o entrevistador. Por quê? Se você foi chamado para uma entrevista de emprego, é porque você apresentou um bom currículo. Então, mantenha foco no currículo, aproveite a conversa para ressaltar as suas competências profissionais, suas experiências de carreira, baseado no que você colocou no seu currículo. Procure não desviar muito o assunto, porque pode acabar não sendo tão interessante para o recrutador. Inclusive, quando você for preparar o material, pense que o seu currículo ele deve ser atrativo para todas as vagas que você tem interesse. Ele deve ter bastante coisas importantes a seu respeito, sem parecer muito superficial. As habilidades listadas no seu currículo precisam estar alinhadas com o propósito da empresa, demonstrando que você sempre vai ter um perfil para aquela vaga que você tem interesse. Até porque você não pode sair atirando para todos os lados, porque acaba não acertando em nada. Mais do que ficar atento a essas dicas de entrevista de emprego, é importante você também agir naturalmente, o que faz com que um candidato seja aprovado em um processo de emprego é a somatória das suas competências com a essência que ele transpareceu na entrevista de emprego. Portanto, em uma entrevista de emprego, transmita confiança e também bastante segurança nas suas falas. Aprenda a contar a sua história. A forma que você vai contar a sua trajetória profissional, ela faz toda a diferença. Algumas respostas devem estar bem claras na sua memória. Quais foram os passos que você deu? Quais foram os aprendizados no decorrer da sua carreira? Quais são seus erros? Quais são seus acertos? Essas são questões que o recrutador vai querer saber em uma entrevista de emprego. Portanto, se você não tem essas respostas claras, antes de você ir para uma entrevista de emprego, treine em casa para ficar bem preparado e transmitir também bastante confiança em uma entrevista de emprego, porque isso melhora consideravelmente o seu desempenho. E quando chegar até o final da entrevista, este é o momento para você perguntar ao recrutador algumas coisas que você não entendeu, algumas dúvidas que você tem sobre o processo seletivo, né? Então, se você não entendeu sobre o processo, se não ficou bem claro, é um momento para você tirar suas dúvidas. Quando finalizar a entrevista de emprego, é um momento para você agradecer. Independente do seu desempenho, do seu interesse pela vaga, do seu sucesso na entrevista. Sempre agradeça ao recrutador pelo tempo do recrutador e também pela disponibilidade. Saia com elegância, mantenha o contato visual com o recrutador, aperte a mão do recrutador e agradeça sempre pela oportunidade e pela disponibilidade dele de falar contigo. Em uma entrevista de emprego, quando eu faço a entrevista de emprego, geralmente eu recebo o candidato, eu agradeço a presença do candidato, sendo entrevista presencial ou sendo entrevista online, que neste momento de pandemia estamos fazendo bastante processos online, a primeira ação que eu faço é agradecer a presença do candidato e a segunda ação é falar sobre a vaga de emprego. Então, eu falo tudo sobre a vaga de emprego e eu acabo, na sequência, perguntando para o candidato, né, se ele tem interesse na oportunidade, se ele deseja dar sequência com a entrevista e, se a resposta for sim, então eu passo, para a próxima etapa, que é a entrevista. Eu vou perguntar ao candidato sobre a vida pessoal.
se o candidato é casado, se o candidato é solteiro, se tem filhos, idade do candidato, aonde ele reside, se ele, como que ele se desloca no dia a dia, se é de carro, se é de moto. Pergunto também o que ele gosta de fazer nos momentos vagos, né? Finais de semanas. Pergunto se a esposa trabalha, se a esposa fica em casa, né? Faço algumas perguntas pessoais ao candidato e, na sequência, eu pergunto sobre a escolaridade do candidato. Se está cursando, se terminou a escolaridade, se trancou, qual foi a instituição que se formou, qual foi o ano que se formou. E também pergunto sobre as habilidades, os conhecimentos, os cursos que ele fez durante, né, a sua carreira profissional. A próxima etapa que eu sempre faço é sobre a carreira profissional. Então, geralmente, eu sempre abordo as 3 últimas experiências. Pergunto para o candidato como que era o dia a dia dele na empresa, o que ele mais gostava de fazer, o que menos ele gostava de fazer, quando entrou, quando saiu. Então, eu sigo sempre esse roteiro com as 3 últimas experiências. Pergunto para o candidato também o último salário, qual é a sua pretensão salarial e, por último, eu acabo sempre abrindo um espaço para o candidato. Esse é o momento para o candidato tirar sobre as suas dúvidas, perguntar se algo não ficou claro para o candidato. Eu sempre abro esse momento para que ele possa fazer perguntas e tento sempre responder todas as perguntas do meu candidato. E por fim, eu agradeço a presença dele novamente e procuro sempre dar retorno a todos os candidatos. Então, essa é a minha parte aí sobre o processo seletivo, sobre a entrevista de emprego.